Então, na nossa última aula, né, que já tem mais de uma semana, nós falamos sobre santidade, sobre a santificação, os meios de santidade, como a gente consegue alcançar a santidade e como a gente consegue, como a gente consegue fazer usufruir, vamos dizer assim, das três formas de santificação. Então, através da oração, através da leitura da Bíblia e através do jejum. Então, nós temos essas três formas que a gente consegue ter a santidade, né, atingir a santidade. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre os deveres e privilégios dos cristãos que nós temos e que é um dever e é um privilégio do cristão. Ele precisa ter essa prática. Então, deixa eu só ver aqui. Aí. Então, a primeira ponto mais importante aí dos deveres e dos privilégios dos crentes é para com a igreja local. Então, com a igreja local, nós entra no nosso dever e privilégio a adoração pública ou culto público. Então, de acordo com as escrituras, há 4 aspectos distintos sobre o culto ou a adoração. Então, o primeiro é a adoração por meio da vida. Então, toda pessoa salva, convertida, é um adorador. Portanto, adorar, em primeiro lugar, envolve a vida das pessoas. Então, vamos ler aqui João 4:23. Vou abrir aqui pelo computador para ir mais rápido. João 4:23 vai dizer assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Romanos 12:1 é um texto até clássico aí para culto de jovens. Romanos 12:1 vai dizer assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, e aqui nós temos outros textos também que vai falar da adoração por meio da vida. Então, nós adoramos por meio das nossas vidas, né, onde nós, no decorrer do nosso dia, nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, e também através das nossas ações, das nossas atitudes, nós também estamos adorando ao Senhor. Se nós estamos cumprindo com aquilo que o Senhor nos pede, né, se a gente está tendo uma vida de santidade, buscando estar de acordo com a vontade do Senhor, também faz parte da nossa adoração, adoração por meio da vida. A segunda forma é a adoração por meio do culto devocional, que foi o nosso último estudo que nós falamos sobre fazer a devocional, passamos um formato de devocional, que é o formato que eu uso bastante. Então, todo adorador deve pessoalmente, isso é, individualmente, separar algum tempo diariamente para ter comunhão com Deus por meio da leitura e meditação na palavra, oração e jejum. Então, Mateus 6:6, Jesus vai nos dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe dará recompensa. Então, é uma obrigação nossa fazermos a devocional todos os dias, que também é uma forma de adoração. Terceira forma é a adoração por meio do culto familiar. Então, todo adorador deve separar algum tempo para ter comunhão com Deus em família. Olha, vamos lá em Jó, que eu acho isso fantástico, esse texto de Jó 1:5, lá antes de Salmos. Jó, olha aqui, Jó 1:5. A internet está lenta.
site da Bíblia que está lento, agora abriu. Jó 1:5 vai dizer assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então, a terceira forma é por meio do culto familiar. Eu acho fantástico, porque Jó, ele já levantava um holocausto para Deus, achando que seus filhos pecaram. Ó, pode ser que eles tenham pecado e blasfemado, então eu já vou fazer um sacrifício. Então, ele já fazia um sacrifício preventivo, antes mesmo de ter certeza que seus filhos tinham pecado. Então, é importante, como cristãos, a gente fazer o culto familiar, né? Aí uma vez por semana, duas, ou até mais vezes por semana. É importante a gente ter esse tempo de comunhão em família, né? A Bíblia vai falar que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Então, esse ensinar não é só levar eles à igreja nos domingos, é também mostrar para eles, né? Eles têm que ver vocês, pais, né, fazendo o devocional, e também ter o culto familiar. Eu me lembro quando criança que meus pais sempre faziam um culto doméstico, né, o culto familiar ali em família, na mesa, ler a Bíblia, orar, cantar um louvor. Então, é importante ter esse culto familiar em família. E a quarta forma do culto é a adoração por meio do culto público. Né? O que é o culto público? É o culto da igreja. Então, todo adorador deve, juntamente com outros irmãos, participar do culto na igreja. Né? Vamos aqui, a gente está em Jó, então já vamos em Salmos, que é o próximo. Salmos 84. Salmos 84, do versículo 1 e 2. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. A gente vai ter Êxodo 28:9, que é dos 10 mandamentos, falando que nós devemos tirar o dia de sábado, né, para nos santificar. Então, é importante, né, nós acabamos de ler Salmos também falando sobre o templo, né, sobre os átrios do Senhor. Então, é importante e fundamental que nós também participemos do culto público, né? Não existe crente, cristão genuíno que não congrega. Então, nós precisamos congregar. É mandamento, é ordem bíblica aqui. Faz parte das 4 formas de adoração pública que nós precisamos ter. Então, o culto público no Novo Testamento, o culto público que era no sábado, isso é, no 7º dia, passa a ser no domingo, no primeiro dia, dia em que Deus completou o plano de redenção, a salvação, com a ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo. Então, vamos ver aqui João 20, que vai trazer isso para nós. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E versículo 19 vai dizer: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E agora o 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Então, Jesus, ele ressuscita no domingo, e ele aparece para os discípulos aos domingos. Então, nós vamos ter outros textos aí também, em 1 Coríntios, que vai nos trazer sobre isso. Palmer Robertson afirmou sabiamente:
O cristão comum em Cristo não segue o modelo sabático do povo da velha aliança. Não trabalha primeiro 6 dias olhando com esperança em direção ao descanso. Ao contrário, começa a semana regozijando-se no descanso já cumprido pelo evento cósmico da ressurreição de Cristo. Então, entra alegremente nos 6 dias de trabalho, confiante no sucesso através da vitória que Cristo já alcançou. Isso aí está escrito no livro o Cristo dos Pactos, na página 67 do Palmer Robertson. Então, nós cremos, nós seguimos o domingo por esses motivos. E aí, testificando essa questão do porquê nós acreditamos no domingo, porque que nós mudamos para o domingo, né, a consumação da salvação. Então, nós temos também outras informações, outros pontos, na verdade, outros 6 pontos do porquê que nós defendemos, né, o dia de cultuar ao Senhor como domingo. Então, o primeiro é o que eu já falei aqui para vocês, que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos sempre no domingo. Jesus, ele batizou a sua igreja com o Espírito Santo no primeiro dia, domingo. Vamos lá em Atos, então, para a gente ter essa informação, está em Atos 2, que é o derramar do Espírito Santo. Atos 2:1 vai dizer, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o dia de Pentecostes é no domingo. Vou ver aqui. Terceiro ponto aqui, os apóstolos reuniram com a igreja no domingo, aqui em Atos 2, versículo 41. Vamos lá no 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 2, 41, exatamente. Então, aqui, na verdade, esse texto é a continuação lá do 1, onde acontece a festa de Pentecostes e Pedro prega, entre mais de 3.000 pessoas recebem a Cristo. A igreja celebra a ceia no domingo. Vamos em Atos 20 agora. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, a igreja, ela celebrava a ceia no primeiro dia da semana, no domingo. A igreja também consagrava os dízimos e ofertas no domingo. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Vamos lá. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. Então, o apóstolo Paulo direcionando sobre os dízimos e as ofertas. E, por fim, Deus chama o domingo de dia do Senhor, em Apocalipse 1:10. Aqui, Apocalipse 1, versículo 10, vai dizer, achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, por conta desses 6 pontos principais que os cristãos, né, as igrejas evangélicas, eles não seguem o modelo sabático, né, de usar o sábado como o dia do Senhor, mas sim o domingo, por conta de tudo isso. Né? Então, quando alguém questionar, né, quando algum judeu ou algum adventista vier nos questionar por que nós não seguimos o sábado, são por causa desses 6 motivos. Então, cada cristão deve priorizar a adoração pública. Hebreus 10, 24, 25. Vamos lá em Hebreus 10, 24 e 25.
Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos a admoestação ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, não deixemos de congregar. O culto público é um mandamento de Deus que não deve ser negligenciado. Está lá em Êxodo 28. Lembrando que o culto público é um meio de graça para fortalecer a nossa fé. O grande pastor Warfield afirmou: nenhum homem pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade a qual pertence, sem sérios prejuízos para a sua vida espiritual pessoal. E nem o indivíduo mais santo pode se dar ao luxo de dispensar as formas regulares de devoção. Que o culto público regular da igreja, apesar de todas as suas imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da alma. Então, essa fala do Warfield é fantástica. Nós não podemos, né, é um complemento aí à palavra que nós acabamos de ler, que nós não devemos deixar de congregar. E aqui ele ainda usa desses argumentos ainda mais importantes, né, falando que gera prejuízos sérios na vida de alguém que deixa de congregar. Então, de acordo com a teologia reformada, somente os seguintes elementos fazem parte do culto público: leitura da palavra, pregação da palavra, orações, cânticos, sacramentos, que é o batismo e a ceia, o ofertório, que é os dízimos e as ofertas, e os votos, que são as ordenações. No culto público não é permitido nenhum elemento que não esteja de acordo com as ordenanças bíblicas. Então, por exemplo, né, por que tem esse ponto aqui nessa parte da aula, né? De acordo com a teologia reformada, sobre os elementos do culto público. Por quê? Porque existem coisas que não fazem parte do culto público, por mais que algumas igrejas coloquem isso como parte do culto, olhando biblicamente, isso nunca fez parte do culto. Ah, não pode ter isso na igreja? Não é isso que nós estamos falando. Pode ter isso na igreja, só que não no momento do culto. Por exemplo, teatro, dança, vou colocar esses dois principais, o teatro e a dança, que existem igrejas que no meio do louvor tem teatro, tem dança. Isso não faz parte do culto público de acordo com a palavra de Deus. Pode ter isso após o culto ou antes do culto? Pode, mas durante o culto, biblicamente, não faz parte do culto. O que faz parte do culto é a leitura da palavra, a pregação, oração, os cânticos, o batismo e a ceia, ofertas. Esses votos aqui é quando alguém é ordenado a algum cargo dentro da igreja, né? A ordenação de um pastor, de um presbítero, de um diácono. Então, durante o culto, esses elementos não podem fazer parte do culto. Após culto ou antes do culto, pode ter dança, pode ter teatro, né? Deus fala muito através das artes, só que durante o culto não faz parte do culto esses elementos. Então, aqui a gente encerra essa parte do culto público, né, da adoração pública, e agora eu entro em outros assuntos em relação aos deveres e privilégios dos crentes. Então, se tiver alguma dúvida sobre até aqui, pode colocar no chat, pode abrir o microfone e falar. Então, só recapitulando aí sobre a adoração pública, né? Então, a adoração pública, ela deve acontecer através das nossas vidas, através da devocional diária, através do culto familiar e através do culto público, que é ir à igreja, participar do culto da igreja. E aqui a gente explicou o porquê que nós cultuamos a Deus no domingo e não no sábado, e o que faz parte desse culto público e o que não faz parte do culto público. Beleza? Segundo ponto é servir. Cada cristão deve procurar servir a Deus com seus dons, com seus talentos, as suas habilidades, para a edificação da igreja. Vamos ler 1 Pedro 4:10, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 4, 10 e 11 vai dizer: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, o objetivo dos dons e talentos, ele é duplo. Ele é, primeiro, servir as pessoas na edificação da igreja e glorificar o nome de Deus. Então, como cristão, toda a nossa vida deve ser para servir a Deus, seja na igreja e no mundo. Então, faz parte do servir, né? Nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para as boas obras. Então, boas obras está totalmente ligado com servir. Servir a sua igreja local, servir ministérios, servir quem precisa ser servido. A minha empresa, né, o meu trabalho é com prestação de serviço. Então, eu estou servindo os meus clientes da melhor forma possível. Estou sendo remunerado por isso? Sim, mas eu sirvo da melhor forma porque eu não estou servindo apenas aos meus clientes, eu estou servindo ao Senhor. Então, através de um bom serviço, através de um bom trabalho que eu entrego para os meus clientes, eu estou glorificando o nome do Senhor dessa forma. Então, é necessário que você sirva a sua igreja, né? Não tô falando só que, então eu só preciso fazer um bom trabalho, eu já estou servindo. Isso é fundamental. Só que você também precisa servir na sua igreja local. Você precisa procurar o seu pastor e se pôr à disposição dele para servir a igreja. Com certeza tem serviço lá para você. Terceiro ponto é testemunhar. Todo cristão deve viver em todas as áreas da sua vida como testemunha viva de Jesus Cristo. Ser testemunha de Jesus implica viver como discípulo de Jesus em tudo que fazemos. Vamos aqui. Atos 1:8. Atos 1:8 vai dizer: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós recebemos o Espírito Santo, então nós devemos testemunhar aquilo que Cristo fez em nós. Esse testemunho vivo de Jesus Cristo. Então, a gente precisa testemunhar a sua vida. De 100 pessoas, 99 não vão ler a Bíblia, elas vão ler o cristão. Então, nós precisamos ser testemunhas, né? Nós precisamos agir de forma correta e testemunhar aquilo que Cristo faz em nós. Então, testemunhar é você falar de Jesus, é você mostrar para as pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Ser uma testemunha, ser um discípulo de Cristo é isso. O quarto ponto aqui é evangelizar. Então, evangelizar está totalmente conectado com testemunhar. Você testemunha aquilo que Cristo fez e já evangeliza, né? Já convida as pessoas para conhecer a Cristo. É tarefa do cristão não apenas ser testemunho no sentido de viver, também é um dever e um privilégio evangelizar os perdidos. Evangelizar implica em falar que Jesus Cristo é o único Salvador, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e crer nele como o único Salvador, pois quem não crê está condenado ao juízo eterno. Então, o próprio Marcos aqui, a gente tem Jesus falando isso. Então, Marcos 16:15 vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, é nosso papel evangelizar. Nós precisamos, além de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós também precisamos evangelizar as pessoas para que elas conheçam a Cristo. Quinto ponto, que é um dever e um privilégio, é sustentar financeiramente. Então, a igreja é uma instituição divina cuja missão de propagar e anunciar o evangelho ao mundo não pode ser levado a efeito sem recursos financeiros. A Bíblia ensina que cada cristão precisa ser fiel nos dízimos e nas ofertas.
Malaquias 3:8 vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento ensinam sobre as bênçãos da fidelidade e as maldições da infidelidade. Então, nós temos aqui Mateus, 2 Coríntios, Hebreus, que vai falar que nós devemos ser, que nós devemos ajudar também financeiramente no reino do Senhor. Então, o dízimo deve ser entregue na igreja local, né? Malaquias 3:10 foi o texto que eu recitei aqui agora, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, tem muita gente, né? Até quero dedicar um tempinho aqui para explicar isso, que tem muita gente que fala que o dízimo é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente está na era da graça, e na graça não se dá o dízimo. Se você já ouviu isso, ou se você defende essa tese, eu sinto lhe informar que está errado, porque realmente, no Antigo Testamento tem o dízimo, né? É falado sobre o dízimo. O que é o dízimo? 10%, né? A 10ª parte daquilo que você ganha, dos seus ganhos, da sua renda. E aí, no Novo Testamento, eles não falam dízimo. Só que se a gente lê Atos, eles não dão 10%, eles dão tudo, né? Eles vendem as suas propriedades e dão ao pé dos apóstolos, e os apóstolos repartem com os necessitados. Então, se a gente quer viver no que está realmente escrito no Novo Testamento, a gente não vai dar o dízimo, a gente vai dar tudo. E eu não estou aqui falando que é para você dar tudo, você tem que sustentar a sua casa, né? Você tem que fazer parte da igreja, entender que o prédio lá da igreja, que pode ser alugado ou pode ser comprado, ou a estrutura ali tem energia, tem a água que você bebe, tem um banheiro que você usa, então tudo isso é recurso, né? E aqui nós não estamos nem falando sobre isso. Esse sustentar financeiramente, a gente está falando da propagação e anunciação do evangelho. Então, falando de missionários, falando de evangelismo, tudo, nós necessitamos de recursos para que as coisas aconteçam. Então, é necessário que nós venhamos a participar e sustentar financeiramente a igreja, a missão, participar para que o evangelho venha a ser propagado. Então, se alguém me falar para você que, beleza, o dízimo é só no Antigo Testamento, no Novo não tem dízimo, aí você vai falar, beleza, vamos ler Atos então. Atos então vai falar que eles davam tudo ao pé dos apóstolos e os apóstolos repartiam com os necessitados. Você está disposto a dar tudo? Né? E aí a gente tem que entender o seguinte, não é nem a questão de estar disposto a dar tudo. Realmente tudo é de Deus. Foi Deus quem nos deu o nosso trabalho, foi Deus quem nos deu o provento, esse dinheiro que cai nas nossas mãos, foi Deus que nos deu. Então, em tese não, plenamente, esse dinheiro é dele, esse dinheiro é de Deus, porque foi ele que nos deu. Só que ele nos deixa como mordomos, né? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, nós temos que, primeiro, cuidar desse dinheiro com sabedoria. Segundo, dedicar aí, no mínimo, né, dedicar no mínimo 10% daquilo que o Senhor está te dando, para que a obra dele continue a ser feita, né, para que missionários sejam sustentados, para que a igreja tenha recursos para sustentar esses missionários, que a igreja tenha recursos para sustentar a própria igreja, né, para custear o valor do salário do pastor, né? Eu, como pastor, não sou um defensor, né? Eu não quero falar assim, você está falando isso porque você é pastor e você ganha dinheiro da igreja. Não, eu não ganho dinheiro da igreja. Eu não sou pastor titular de nenhuma igreja. Pelo contrário, eu ajudo ativamente a pagar o salário do pastor. Né? Como eu dízimo. Né? Todos nós somos dizimistas, né? Quer dizer, eu espero que todos que estão aqui sejam dizimistas. E como dizimistas, nós participamos para que o salário do pastor seja pago. E eu defendo que o pastor merece ter um salário, né? Todo pastor, se ele abre mão
do seu trabalho, ele abre mão da sua vida para servir ao reino de Deus, e ele não tem forma, ele não tem tempo para ter outra forma de renda, né? Por quê? Porque pastorear uma igreja, ser pastor titular de uma igreja é muito difícil. Você precisa discipular, você precisa administrar a igreja, você precisa resolver problema de irmão da igreja com o próprio irmão da igreja. Então, você não consegue ter tempo para ter outro trabalho para sustentar a sua casa. Então, eu defendo que o pastor tem que ter um salário, sim, e que ele não precise se preocupar com o pagar das suas contas. Que isso quer dizer? Que ele tem um salário bom, que ele não precise se preocupar se no final do mês ele vai conseguir pagar as contas ou não. Que ele possa, a única coisa em que ele deva se preocupar é com a obra de Deus, em como administrar melhor a igreja, como fazer o reino de Deus crescer, como os ministérios podem avançar. Então, eu defendo sim que o pastor tem que ganhar um bom salário para que ele não tenha preocupação com o dinheiro, que a preocupação dele seja apenas com o trabalho dele, que é cuidar da igreja, anunciar o reino de Deus. Então, nós devemos sustentar financeiramente a igreja, né? Não só o pastor, mas a igreja. Meus queridos, essa era a aula de hoje, esses deveres e privilégios, por que são deveres e privilégios? Porque ao mesmo tempo que é um dever, eu vejo também isso como um privilégio. É um privilégio a gente sustentar financeiramente a obra do Senhor, é um privilégio a gente poder evangelizar, é um privilégio a gente poder testemunhar, a gente servir, é um privilégio a gente servir um Deus que deu a vida por nós. É um privilégio poder adorar a Deus. E ao mesmo tempo que é um privilégio, também é um dever. Né? Nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos servir, nós devemos cultuar ao nosso Deus, nós devemos sustentar financeiramente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os sacramentos que Jesus deixou para nós, que são apenas 2 sacramentos, que eu até já falei ali sobre o que é permitido no culto público. Então, o que é permitido de sacramento? Santa Ceia e batismo. Então, na semana que vem, eu quero falar com vocês sobre isso. A começar pelo batismo. Vamos falar sobre as formas de batismo, né? Nós temos 3 formas de batismo. Quais são utilizadas popularmente hoje? Qual das 3 formas de batismo? Batismo infantil, pode batizar a criança? Não pode? Vamos falar sobre isso. E depois nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Né? O que quer dizer a Santa Ceia e como algumas igrejas acreditam que acontece a Santa Ceia. Então, quero trazer para vocês a ideia da Igreja Católica sobre a Santa Ceia, a ideia da Igreja Evangélica, e aí dentro da Igreja Evangélica nós temos 2 ou 3 formatos aí de crença sobre o que acontece na Santa Ceia. Então, semana que vem, se preparem que nós vamos entender mais aí sobre o batismo e sobre a Santa Ceia. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Muito obrigado, Pai, porque é um dever e um privilégio, Pai, nós te servirmos, nós te cultuarmos, nós te adorarmos. É um dever e um privilégio, Pai, poder testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, poder participar da evangelização de pessoas e poder sustentar financeiramente a tua obra, a tua casa. Abençoa as nossas vidas, guarda, Pai, as nossas vidas, supre as nossas necessidades, não deixe que nada nos falte, que o Senhor esteja conosco nesse dia, nessa noite, que seja uma noite de descanso, que o Senhor nos abençoe, Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe. Até semana que vem.